Boa tarde, queridos amigos, amigas. Que a paz do Mestre Jesus esteja nesta casa, em nossos corações, e que o amor do mesmo nos ensine a enfrentarmos as nossas dificuldades do nosso dia a dia, dessa existência. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio, eu sou aqui um preletor da casa, essa casa aqui me é muito querida ao coração, há muito tempo nós viemos aqui. E hoje a palestra, a preleção que vamos fazer é sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde eu vou falar sobre pedir e obtereis. Aqueles pedidos que nós fazemos todos os dias: Senhor, misericórdia, olhe para o meu coração. Esses pedidos, nós vamos entender um pouco melhor por que é e como é que esse pedido chega até Deus e quem são esses mensageiros que nós inconscientemente acreditamos e confiamos que estão nos ajudando nos nossos pedidos. Sabemos que a oração, a prece, é um pedido. Podemos fazê-la de voz viva, como estou falando aqui, ou mentalmente, onde nós envolvemos o nosso coração. Então, a oração vai nos ligar ao Criador. Ela vai nos trazer, através das ondas mentais que vão vibrando em nós e em nosso coração, esse potencial que nos concede a oportunidade de falarmos com Deus. Mas como é que nós falamos com Deus? Joana de Ângeles nos fala que todos nós estamos mergulhados no pensamento divino. É como se nós fôssemos pequenos peixinhos nadando em um imenso oceano. Qualquer movimento que nós fazemos, o oceano percebe. Esse é o pensamento divino. Quando nós emitimos um pensamento, esse nosso pensamento vibra no pensamento de Deus e o Pai percebe o que nós estamos pedindo, desejando ou apenas agradecendo. Então a nossa mente humana, ela é uma mente que também cria. Mas tudo aquilo que nós criamos tende a desaparecer. Aquilo que o Pai cria, aquilo que o Pai constrói, não desaparece. Portanto, nós vamos com os nossos pensamentos vibrando no pensamento de Deus, mas vejam como é interessante. Vibramos dentro de nós também. Então, se os nossos pensamentos são pensamentos elevados, pensamentos de gratidão, pensamentos de oportunidade para nos tornarmos melhor, isso vibra em Deus e vibra em nós. E quando vibra em nós os pensamentos bons, o nosso corpo reage. As nossas células reagem de forma saudável. Nós nos sentimos mais leves, nós nos sentimos mais corajosos, nós nos sentimos mais amparados. Mas quando os nossos pensamentos são negativos, são pensamentos de tristeza, de pessimismo, de desesperança, pensamentos de angústia, de solidão, de abandono, de orfandade, não por alguns minutos apenas ou algumas horas, mas quando eles ficam repetitivos ao longo das semanas, dos meses, nós não nos damos conta que estamos pedindo. Estamos pedindo. Mas estamos pedindo uma forma de orar que não será atendida pelo Pai. Porque o Pai nos ama e Ele não quer que aquela criatura que foi criada por Ele seja extinta. Mas o nosso corpo não sabe disso. E o nosso corpo vai sim manifestar problemas de saúde.
Então, a saúde, desse modo, e as doenças, elas não são apenas processos kármicos, ação e reação, erros do passado, mas ela também é resultado das ondas mentais elaboradas e mantidas por nós. Quando cada célula que está no nosso corpo percebe essa vibração constante e ruim, ou constante e boa, ela vai reagir em nós e vai oferecer para nós equilíbrio ou desequilíbrio, podendo resultar em harmonia ou desarmonia. Então, nós estamos começando a entender que aquela crença que nós tínhamos lá no começo, e talvez muitos de nós ainda tenhamos, porque muitos espíritas acreditam que todas as ocorrências desagradáveis da nossa existência terrestre são resultados de punições da divindade, de Deus, ou de resgates que são impostos pelos nossos erros do passado, próximo ou anterior. Muitos ainda acreditam nisso, que tudo que nos acontece é algo consequência dos nossos erros do passado ou porque Deus está nos castigando. Essa crença ainda é generalizada, mas Joana de Ângeles nos fala que essa crença precisa de reparos, precisa ter um olhar mais cuidadoso, um olhar mais amoroso, porque ela não se ajusta totalmente aos fatos. Algumas coisas correspondem, mas não totalmente. Então, o conceito que muitos de nós temos sobre essa divindade punitiva, essa divindade cruel, está defasado. Nós precisamos atualizar com a nova compreensão que Jesus nos traz, que é a compreensão do amor, que é o recurso dinâmico, que é a virtude que vai vigorar em nós. Lembre que nós estamos mergulhados no pensamento de Deus, e o pensamento de Deus é amor. Por que então haverá punição e crueldade em um pensamento de amor? Não casa. E Joana nos fala que esse amor está em todo o universo. Portanto, quando nós pedimos, através da prece, nós estamos invocando. E diante dessa invocação, nós entramos no pensamento de Deus, se assim podemos chamar. Nós entramos em comunicação com a espiritualidade para a qual nós estamos nos dirigindo. Pedi e obtereis. É o que o Mestre Jesus nos fala. Porque a nossa prece, a nossa oração, o nosso pedido, pode ser um agradecimento. Senhor, eu vos agradeço por tudo que me concedeste. Ou uma glorificação. Pai nosso que estais no céu, bendito seja o vosso nome. Glorificando o Pai. Podemos orar por nós mesmos. Senhor, me socorre e tenha misericórdia. Podemos orar por outro, por nosso filho, por nosso amigo, por nossos irmãos. Senhor, que a minha prece acalme a dor daqueles que sofrem nos hospitais, nas ruas. Estamos orando por outros. Podemos orar pelos vivos ou pelos mortos. Estamos pedindo. E quando oramos pedindo a Deus, a espiritualidade ela está incumbida, ela está encarregada de executar o nosso pedido de acordo com a nossa vontade. Por isso entendemos que a palavra anjo significa portador ou mensageiro, daquele que ouve e leva. Então as preces que nós dirigimos aos bons espíritos são reportadas a Deus. Lembrem e prestem atenção que eu falei as preces que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Mas quando nós pedimos, mesmo sem termos consciência, em um campo de permanente desespero e angústia, nós não estamos pedindo aos bons espíritos. Nós estamos emanando o nosso pensamento a espíritos de ordem inferior. Ainda muito primitivos, ainda muito cruéis, muito perversos. Nós não estamos conectados ao Pai. Quando nós oramos, nós estamos nos comunicando com o Pai, com a espiritualidade, nós estamos recorrendo a intermediários. Estamos pedindo, por exemplo,
a Joana de Ângeles que nos ampare, pedimos a Eurípides Barçanufo, pedimos a Bezerra de Menezes. Esses são os intercessores que estão, sim, atuando sob a vontade de Deus. Até aqui eu venho falando sobre a importância de pedir. Podemos pedir de uma forma consciente ou, na maioria das vezes, nós estamos pedindo e nem percebemos. E quando nós pedimos sem nos percebermos, nós nos confundimos diante do que está nos acontecendo e repetimos esse pedido em desespero. O que a espiritualidade nos ensina? Que através da prece, da oração, nós conseguimos o auxílio dos bons espíritos. Jamais um pedido sincero aos bons espíritos fica sem atendimento, sem resposta. Então, os bons espíritos que se aproximam para nos sustentar em nossas boas resoluções, eles vão nos inspirar cada vez mais ideias sadias, mesmo quando nós estamos em profunda angústia, em profundo desespero. Desse modo, nós vamos adquirindo, pouco a pouco, aquilo que Jesus nos ensina, a força moral, a força da ética, que é necessária, não para vencer os outros, para vencermos as nossas dificuldades, para entendermos o que nós somos e como é que nós vamos nos modificarmos. E vamos retornar, se estivermos no caminho da porta larga, nós vamos retornar à porta estreita. Caso contrário, nós nos afastamos, como diz Joana de Ângeles, do amor. E todas as vezes que nós nos afastamos do amor, Jesus, nós nos aproximamos da dor, do sofrimento. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus, do amor, confiança, fé irrestrita, entendimento da bondade do Mestre, nós nos afastamos da dor. Isso é Joana de Ângeles nos ensinando. Então, através da prece, nós também podemos nos desviarmos dos males que podem chegar até nós, atraídos por nossas próprias faltas, por nossos próprios pensamentos. Quando nós somos inconsequentes, quando nós arruinamos a nossa saúde, por exemplo, com excessos, bebidas, cigarro, droga, alimentação, nós estamos entregando a nós mesmos situações de profunda dor no futuro. E nós não teremos o direito de nos queixarmos se lá no último instante, quando estamos já angustiados e percebendo que a vida está se esgotando em nós, orarmos e pedirmos ao Pai e a cura que nós desejamos não vem. Porque os excessos, os desregramentos, as atrocidades que nós cometemos conosco mesmo, não há uma prece que possa nos curar do mal que nós fizemos a nós mesmos. E é nesse instante em que temos que nos olhar, nós entramos em revolta, rebelando-nos contra Deus. Esse Deus que é ingrato, eu renego, porque Ele não cura a minha dor, não cura o meu sofrimento, não me dá o devido cuidado. Mas nós, enquanto estávamos no desregramento, nós sequer lembrávamos de orar ou modificar a nossa forma de pensar. E estamos colhendo a semente que plantamos. E é evidente, e todos nós que aqui estamos, eu vejo várias pessoas aqui que são costumeiras e conhecem bastante do Evangelho do Mestre, é evidente que nós somos os autores da maior parte das nossas aflições, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. E, nesses instantes, nós nos damos conta que nós não trabalhamos lá atrás com prudência, nós não trabalhamos com sabedoria, não olhamos para nós e olhamos e pensamos, eu preciso entender o que eu sou, o que estou fazendo aqui, e para isso eu preciso me conhecer. Mas a vida, o dia a dia, as facilidades me encantam, me seduzem, me envolvem, e eu vou sendo levado nesse roldão
de prazeres que depois terá, sim, o seu preço. Portanto, todas as nossas misérias, que assim as chamamos, todas as nossas dificuldades, todas as nossas dores, são resultados, sim, das nossas infrações às leis de Deus. O Pai nos deu esse corpo, esse vaso, como muitos chamam, para que nós pudéssemos aprender, para que nós o respeitássemos, para que nós cuidássemos dele, para termos o maior tempo de vida nesse corpo, para continuarmos o nosso aperfeiçoamento. Se não compreendemos isso, não adianta depois pedir e aguardar para obter diante desse pedido. Assim, nós vamos entendendo que se nós, na maioria das vezes, fôssemos humildes, lembram quando a espiritualidade nos fala que nós nascemos simples e ignorantes? Nós nascemos humildes. E se nós mantivéssemos essa humildade, nós não sofreríamos as decepções do nosso orgulho. Somos orgulhosos em várias questões. Somos orgulhosos de várias maneiras. E nós não nos damos conta disso. Se nós não tivéssemos feito, por exemplo, mal a alguém, nós não teríamos que temer as vinganças e as perseguições dessas outras pessoas. É dessa forma que nós vamos entendendo que quando nós fazemos os nossos pedidos, aguardando obter da espiritualidade aquilo que nós mais desejamos, essas preces, na maioria das vezes, elas são inúteis. Elas não poderão nos libertar de males que outros fazem. Elas não poderão nos libertar ou proteger de atrocidades que acontecem, por exemplo, na natureza. Temos os nossos irmãos que são bombardeados todos os dias, por mais que eles orem, eles são alcançados por essas bombas. E é dessa forma que nós precisamos compreender que temos sim a possibilidade da prece de nos libertarmos da nossa maneira equivocada de ser. Senhor, ilumine o meu pensamento, que eu possa entender melhor o significado da vida, que eu possa olhar de uma forma mais equilibrada, que eu possa olhar para mim e compreender o meu caminho. Então a prece tem por efeito atrair a inspiração dos bons espíritos. Parece que não atrai, mas atrai sim, irmãos. Confiem, acreditem. E eles vão nos dar forças para nós resistirmos aos nossos maus pensamentos. Eles vão nos intuir uma boa leitura, eles vão nos intuir uma palestra, eles vão nos intuir a compreender o Evangelho do Mestre Jesus. E dessa forma nós estamos sim pedindo e obtendo. Os bons espíritos, vamos aprender isso, não vão afastar de nós o mal. Não vão. Mas eles vão sim nos auxiliar para que os nossos pensamentos sejam direcionados para a prece que nos protege e afasta o mal por nossa própria ação. Muitas vezes nós transferimos para a espiritualidade a tarefa de separar o mal que está em torno de nós, que nós mesmos atraímos. E eles não fazem isso, porque senão eles interfeririam no nosso livre-arbítrio. Então, os bons espíritos jamais interferem ou suspendem as leis da natureza. Eles apenas evitam e nos auxiliam, nos dirigindo e nos orientando, mas aí entra o nosso livre-arbítrio. Eu vou fazer e vou seguir essa intuição, essa inspiração ou não? Portanto, o meu pedido, sempre haverá uma resposta. Agora, se a resposta ela é agradável a mim, ou eu quero segui-la ou não, depende somente de mim. Não depende de mais ninguém. Então, se nós pedimos com fervor, de coração, nós vamos receber. Por isso as palavras de Jesus: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. O Mestre Jesus nunca disse uma palavra vã. Todas elas fazem pleno sentido dentro das leis da natureza, dentro das leis naturais. Olha como é interessante. Existe diferença de prece? Uma pergunta que nós devemos fazer. Será que a minha prece é diferente da de vocês? Ou a prece de vocês é diferente do outro? Ou a minha prece é diferente da prece de um homem mau?
De um homem perverso? De um homem cruel? Claro que é. A prece do homem de bem, aquele que já acredita, aquele que já busca se desenvolver, ela tem mais merecimento aos olhos de Deus. A espiritualidade percebe essa prece imediatamente porque ela brilha no mundo espiritual. Ela chama a atenção dos amigos espirituais. E ela também tem sempre mais eficácia, mais força do que a prece de um homem perverso e mau. Todos nós oramos, mas a força com que nós oramos e aquilo que nós somos interfere no mecanismo da prece. Há muito tempo atrás, quando eu trabalhava na penitenciária de segurança máxima, na P2, eu dava aula de alfabetização, alguns detentos oravam, mas alguns oravam diferente dos outros. Alguns queriam aprender a ler e escrever para entender a Bíblia. Outros queriam aprender a ler e escrever para ler melhor o manual das armas, como montar as armas. E outros oravam para que os seus comparsas de fora entrassem no presídio para tirá-los de lá. Não há diferença, ambos estão orando. Mas qual prece tem maior força? Aquele que ora para aprender a ler, escrever e entender a Bíblia, ou aquele que ora, quer aprender a ler e escrever para causar o mal? Então o homem cruel, o homem perverso, ele também pode pedir, mas não obterá da espiritualidade de amor. Poderá obter sim de espíritos cruéis, perversos. Ele pode orar, mas por mais fervor que ele tenha, por mais confiança que ele tenha na prece que ele está fazendo, o que se percebe, na verdade, se essa prece está cheia de caridade ou de piedade. Se ela vem de um coração egoísta, se ela vem de um coração ruim, se ela vem de um lábio que só produz palavras vazias, não tem virtude, não tem caridade, essa prece não tem poder diante dos espíritos evoluídos. Ela atrairá, sim, espíritos sombrios. Faltando alguns minutos para encerrar essa pequena preleção sobre pedir e obtereis, eu peço permissão a vocês para trazer a prece de um espírito que desencarnou nas ruas. Não se deu conta que tinha desencarnado. Continuava vagando. E ele entra em uma casa espírita, acreditando que estava entrando em uma casa como nós entramos, física, mas era uma casa espírita, na espiritualidade. E quando ele entra, ele se depara com uma cruz, sem Jesus. E ele se espanta com isso. E ele pensa. E o pensamento dele é o seguinte, falando com a cruz: Ah, Senhor, logo vejo que não estás mais na cruz. Deve ter abandonado essa cruz por ter se cansado de esperar os seus infelizes filhos que não se animam a te procurar. O Espírito orando. Olho para a cruz vazia e me pergunto se estais em algum lugar. Não preciso, Senhor, falar da minha dor, nem da minha vida, e menos ainda dos meus vícios. Porque sei, Senhor, que os conhece todos, mas quero falar que é muito estranho olhar-te na cruz e não te encontrar. Bem sei que a cruz é apenas a representação de ti mesmo, porque tu ressuscitaste, mostrando que a morte não existe e de forma alguma deverias permanecer pregado na cruz. Perdoa, Senhor, minhas roupas sujas e rasgadas, mas acostumei-me tanto a vê-lo assim, incapacitado de fazer alguma coisa, crucificado, com a coroa de espinho, grudado nesse madeiro sem fim, sem esperança. A sua dor, Senhor, é a minha dor, eram uma só, e eu me consolava contigo. Todos os dias
eu olhava para ti e dizia: és igual a mim, incapaz de fazer alguma coisa. Se não pode salvar a ti, mesmo na cruz, que dirá eu que não resisto ao cigarro, ao álcool e outras bem piores que eu não ouso te contar? E agora, Senhor, olho para essa cruz. Tu não está ali, e a luz que bate nela me revela uma esperança que eu não estava preparado. A saudade, Senhor, doeu no meu peito, porque eu não te vi. E tu eras o único consolo que eu tinha a cada dia. Mas, Senhor, eu sei que tu existes e que estás nos céus e eu vivo o inferno de cada dia. Eu não sei porquê, não sei mesmo porquê. Ouso dizer, Senhor, que te queria aqui do meu lado, como aquele bom ladrão que por arrependimento entrou no céu. Senhor, eu deixo o meu grito tresloucado nesta cruz. Socorra-me, porque eu também sou um bom ladrão. Estou tão arrependido que a minha alma chora diante de ti. Mesmo que estejas longe de mim, só me dê do pão, só me dê do vinho, só me dê, Senhor, da tua vida. Porque a minha eu não tenho mais. Porque a minha eu perdi nos largos caminhos. Só me dê a mão, mesmo que ela esteja carregando a tua cruz, mesmo que nela esteja a tua coroa de espinhos. Porque eu aceito, Senhor, qualquer oferta que possa vir de ti. Porque a minha alma eu perdi. Só tenho este resto de fôlego para entregar-te. Essa é a prece do Espírito. José Carlos dos Santos. Quando nós ouvimos essa prece, nós ficamos muito preocupados com José Carlos dos Santos. E o amigo espiritual veio e disse: não se preocupe, irmãos, o José Carlos dos Santos foi socorrido em nossos braços espirituais. Então eu resolvi trazer essa prece, foi ontem essa prece, para ilustrar: pedi e obtereis. E ele pediu, sem perceber que estava desencarnado, sem perceber que já estava na espiritualidade. E entrou na casa espírita. E por acreditar que aquela casa era uma capela, ele via a cruz. Então, cada um de nós temos uma percepção da espiritualidade, mas cada um de nós pedirá e obterá da mesma forma. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que possamos pedir e obter, assim como José Carlos dos Santos, morador de rua, e que fez essa prece de coração e foi atendido. Paz a todos e até a próxima oportunidade.